Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luísa, eu tenho 16 anos e há 1 ano e meio, mais ou menos, eu venho lidando com a epilepsia. E hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência. Já faz bastante tempo que eu prometo para as pessoas no meu Instagram que eu vou fazer um vídeo sobre isso e até então ia postar lá. Não sei se esse vídeo tá sendo, não sei onde esse vídeo tá sendo postado, na real. Mas provavelmente no YouTube. Eu já tinha uma vontade muito grande de ter um canal no YouTube e acho que isso é uma deixa, até porque não existem muitas pessoas falando como é, só médicos, tipo vídeo de médicos explicando, mas ninguém que passa por isso falando, sabe? E depois que eu tive, eu descobri muitas outras pessoas que têm, que isso é mais comum do que a gente imagina e do que a gente sabe. Eu decidi fazer uma aqui e fala, por isso meu rosto tá meio molhado. Eu já apliquei essa água termal aqui. E eu vou começar a falar pra vocês, me maquiando, se der certo. Se você viu esse vídeo é porque deu. Eu vou já prender o meu cabelo aqui, pra ele não ficar no meu rosto. Então, acho que em 2017 eu comecei a ter travas. Era alguns segundos assim, mas tipo, é bastante tempo. E eu descobri isso depois, que se chama crise de ausência. Eu travava no meio de conversa, quando eu tava muito animada com alguma coisa, eu travava. Eu simplesmente tava conversando, contando a história muito empolgada. E aí eu fazia assim, ó. E ficava parado, olhando pra algum lugar. As pessoas normalmente nem ligavam, nem percebia nada. E a gente não se preocupou muito até começar a ficar bem mais frequente. Vou passar esse primer aqui. Até ficar bem mais frequente e demorar bem mais as travadas, sabe? Tipo, questão... Nunca chegou a 1 minuto, eu acho. Mas questão de bastante segundos, tipo 15 segundos travada. Coisa aqui porque eu ia fazer a outra. Aí quando eu tava comendo uma, eu fui brincar com ele. Daí a gente saiu correndo, tá? Não sei o que. É bastante tempo. E aí eu fui no médico, o médico falou que podia ser ou crise de ausência, que ele explicou que era uma convulsão que tem dentro do corpo, que não transpassa pra fora. Quem tem, tipo, a pessoa não sabe também que é uma convulsão. E às vezes, normalmente ela nem sente quando trava. Ou podia ser só ansiedade. Eu sou ansiosa por natureza. E então a gente nem ligou muito pra isso. A gente só pensou que era de mim mesmo, sabe? Da ansiedade e tudo. Aí, eu passou, a gente nem ligou tudo. Um dia antes da minha viagem de formatura, em novembro, dia 5 de novembro, acho que essa é uma data que eu nunca vou esquecer. Eu caí no banheiro de casa. Os meus pais não sabem como aconteceu, eu não me lembro de nada, quase. Mas eu tô com coceira nas costas. Os meus pais ouviram um barulho, a gente achou que... Eles acharam que era o banheiro, o vizinho de cima. Eu tava no meu banheiro me arrumando porque eu tinha aula no dia, era uma segunda-feira. E eu viajava na terça. E aí... Eu não lembro, eu só lembro de levantar pra ir no banheiro e de mais nada. Pouca coisa também eu lembro no hospital, pouca coisa mesmo. Mas a minha mãe disse que quando ela chegou no banheiro que eles estavam saindo, ela falou, você tá atrasada. E eu tava parada na frente do espelho do meu banheiro. E ela bateu a mão na luz, eu estava toda ensanguentada, cheia de sangue no meu corpo, no chão e tudo. E foi quando eu machuquei minha sobrancelha, ó. Eu tava até esperando pra fazer as coisas aqui, pra poder mostrar. Foram 9 pontos. Hoje em dia não dá tanto pra ver igual dava antes. Mas aqui tem um buracão, ó. Foram 9 pontos, se eu não me engano. E aí a gente foi pro hospital, a minha pressão estava lá embaixo, tipo, muito baixa mesmo. E a gente pensou que tinha sido só uma queda, assim, só a pressão baixou e tudo. Mas depois que eu tive as minhas convulsões e tudo mais, bem depois de um tempão,
a gente descobriu que tinha sido uma convulsão, né? Quer dizer, a gente acha, ninguém descobriu nada, porque a gente não tem certeza, que ninguém viu. Mas, assim, esse ocorrido da sobrancelha foi em novembro de 2018. Em fevereiro de 2019, eu estava voltando aqui pra minha casa, com os meus avós no carro. Tinha acabado de sair da escola. E aí eu dei um grito dentro do carro. A minha avó que tava no banco da frente, tava ela e o meu avô no banco da frente. Ela virou pra ver o que tinha acontecido. E nisso eu já convulsionei na frente deles mesmo. Aí eles foram correndo pro hospital, foi muito pânico, assim, eles me contam. O que eu estou contando eu não me lembro, tá? Se eu me lembrar de alguma coisa eu vou falar, porque eu não me lembro de quase nada. E aí eles ficaram em pânico e me levaram pro hospital. Meus pais encontraram a gente lá, eles estavam trabalhando, claro. E aí eu não me lembro disso direito. Lembro de fazer não me lembro como chama, a triagem no hospital. Me lembro disso, só. E aí depois eles falam que eu convulsionei mais uma vez dentro do hospital. E aí eu fiz um monte de exame, não me lembro de nenhum, não lembro nem de dor, de nada. E fiquei 5 dias, acho, na UTI. Então eles descobriram que eu tinha epilepsia. A minha epilepsia eu não me lembro ao certo o nome dela, mas é alguma coisa juvenil. E acontece ou com bebês, ou com idosos, bem mais velhos, assim, ou com adolescentes, assim, na minha idade, mais ou menos. E ela pode ou não passar, depende se você seguir seu tratamento e tudo, e cada pessoa tem um tratamento diferente. Eu misturei essas duas bases aqui, ó, uma da Mary Kay e uma da Tracta. Eu não faço ideia de quais sejam as cores, gente. E aí eu comecei a fazer acompanhamento com o médico, comecei a tomar medicamento. E é bem difícil, né? Assim, porque é uma adolescente normal, nunca imagina que tem epilepsia ainda, que é uma doença que ninguém conhecia. Eu fiquei mais ou menos um mês sem ir pra escola, porque depois do hospital minha imunidade ficou muito baixa. E aí eu fiquei diversas vezes doente depois de voltar do hospital, com gripe, com essas coisas. Então, fiquei um mês de atestado da escola, praticamente. E eu nunca tive vergonha, assim, sabe? De falar o que eu tenho, de falar que eu tomo remédio controlado. Mas no começo foi bem estranho pra mim, foi bem difícil, assim, os primeiros meses. Porque as pessoas ficam preocupadas e eu fui privada de um monte de coisa, né? Que talvez eu estaria fazendo como uma adolescente, tipo, sei lá, os adolescentes de hoje, por exemplo, bebem. Não que eu faria isso, eu não sei se eu faria, mas eu poderia estar bebendo e tudo, sabe? E por causa do remédio não pode. Tem muita coisa que você é privado e as pessoas ficam muito preocupadas, então elas acabam te privando um pouco, sabe? Às vezes nem é por você. A epilepsia não é um problema, nunca foi um problema pra mim, é só uma coisa que eu carrego e uma coisa que eu tive que aprender a lidar, sabe? Eu torço pra que passe, assim, tipo, não é uma coisa que eu falo, nossa, por mim tudo bem se continuar, eu gostaria muito que ela passasse pra eu ter uma vida normal, sabe? Assim, tipo, totalmente normal daqui pra frente. Só com a experiência de ter tido, sabe? A minha família também se tornou muito diferente depois do que aconteceu. Todo mundo aprendeu muita coisa. E acho que foi uma experiência interessante, sabe? Pra todo mundo. Eu, hoje em dia, não. Eu tenho uma vida normal. Eu tô molhando a esponjinha. Eu tenho uma vida normal, sabe? Igual uma adolescente normal. Eu não bebo mais porque eu não quero, sabe? Porque eu não posso, né? Óbvio, mas também acho que se eu pudesse, eu não iria querer. Eu não posso fazer algumas coisas, mas não são coisas que me fazem muita falta. Eu descobri também que tenho arritmia cardíaca. Isso não tem ligação com a epilepsia, até onde eu sei. Mas é outro cuidado que eu tenho que ter, sabe? Mas assim, eu não posso ir, sei lá, numa montanha russa. Por causa dos dois, sabe? Tanto da epilepsia quanto do outro.
Muita gente pergunta se epilepsia é tipo assim, você não pode ver muita luz piscando. E eu já vou responder. É de casos e casos. Tem pessoas que têm mais sensibilidade, tem pessoas que têm menos sensibilidade. E aí, depois que você descobre que você tem, você vai se conhecendo, sabe? Você vai descobrindo o que você é sensível, o que te faz mal. E assim vai. Eu me incomodo muito mais com a luz branca piscando do que com luz colorida. Eu não ligo muito pra luz colorida, mas luz branca não consigo muito bem ficar tranquila, sabe? A minha cabeça fica a milhão, assim, quando tem luz branca. Mas isso não acho que seja um problema, sabe? Eu nem ligo, na verdade, muito pra isso. Pra mim é uma coisa tranquila. Eu consigo tranquilamente, tipo, me adaptar nos lugares. Tem muita gente que pergunta se eu já tive crises muito pesadas, assim, e eu não me lembro, então até onde eu sei foram só essas duas, de convulsão mesmo. E uma foi dentro do hospital, então foi assim, mais tranquilo. Mas eu tive só essas duas convulsões, porque logo eu descobri, né? Quando teve a primeira vez eu já descobri o que era. Eu comecei a tomar um remédio absurdamente forte, uma medicação muito forte, que, que me deu uma série de efeitos colaterais. Meu cabelo caiu demais. Eu comecei a ter pelo, tipo, aqui embaixo, assim. Aqui, tipo, pelo de homem mesmo. E acho que eu engordei muito, muito mesmo. Engordei demais. Não que isso seja um super problema, só que só estou falando o que aconteceu comigo. Eu engordei muito, eu já era gordinha antes. E aí eu engordei mais, bem mais. E aí a gente começou a ver que tava me trazendo muita coisa, o remédio, que não devia ser assim. A gente mudou de neurologista e, e aí o meu médico mudou a minha medicação, deu certo pra mim. Tá tudo bem agora, mas são coisas que você precisa saber aceitar, sabe? Você não tem que ver isso como um problema. Não é um problema você ter epilepsia, não é um problema. Você precisa ser só mais cuidadoso com você mesmo. Precisa, tipo assim, quando eu tenho minhas crises, quando eu fico muito, tipo, no celular, quando eu fico muito estressada, muito nervosa e ansiosa. Aí eu tenho, não crises de convulsões e tudo, mas crise de ausência. Eu fico parada, eu fico travada. E hoje em dia eu consigo perceber mais do que antes, mas às vezes ainda assim não consigo perceber. Pra minha família eu não sei dizer ao certo como foi, sabe? Porque, assim, eu nunca fui de perguntar muito pra... Porque também mexe com eles isso, né? Essa coisa. Então, gente, isso é uma coisa só deles, só eles podem me dizer. E eu não gosto muito de ficar perguntando, não, porque eu sei que isso mexe muito com eles, sabe? Foi uma época bem difícil, que eles ficaram meio preocupados, porque a gente não se fala muito sobre epilepsia hoje em dia. Eu acho que nem antes falava, não sei ao certo, porque eu não nasci antes, né? Então, não se fala, as pessoas não sabem como reagir. E é complicado mesmo, você se preocupa, a sua filha tá na UTI e tudo. Tem que fazer muitos exames, gente. Muitos mesmo. E é difícil mesmo, por isso eu fico tentando não tocar nisso. Mas, deixa eu falar, eu passei esse corretivo meu que acabou, na verdade. Que é da Desel, não sei se dá pra ver assim a tampinha, enfim. E esse pó aqui é talco, normal, de criança, sabe? E aí, é isso. Essa foi a minha experiência. Não é uma coisa ruim, assim. Você não tem que tornar isso uma coisa ruim. Você tem que ser forte. E, assim, jamais fique chateada quando as pessoas zoarem você, sabe? Na verdade, o que aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa que gosta muito de zoar as coisas.
E eu aproveitei isso pro meu bem, sabe? Porque sempre vai ter alguém com um comentário mais maldoso. E chateia. Querendo ou não, as coisas que as pessoas falam chateia. Isso não é uma coisa que a gente escolhe ter. A gente não escolheu ter epilepsia nem nada. E você tem que zoar isso. Desde que eu saí do hospital, desde que eu comecei a tomar remédio, eu nunca tive vergonha, nunca tive nada, assim. Eu acho que eu nunca fiquei chateada e também nunca sofri com piada, essas coisas, porque eu sempre fui assim, eu sempre zoei muito. Então as pessoas, elas não zoam porque elas sabem que eu zoo. Elas ficam meio assim também, tipo, ai, vou zoar ela porque ela tem problemas, essas coisas. Isso não é um problema nenhum. Isso não é problema, eu queria que as pessoas soubessem que isso não é problema, tá? Uma coisinha que a gente tem e que pode passar às vezes não. Mas o que eu falo pra vocês, vocês têm que se aceitar do jeito que vocês são. Se você acredita em Deus, né? Se Deus fez isso com você, é porque Ele sabe que você aguenta. Enfim, se Deus fez isso com você, é porque Ele sabe que você aguenta e é pra você aprender alguma coisa, sabe? Então, nunca se sinta culpada, nunca fale, ai, mas eu podia ter mudado isso. Você não podia ter mudado nada, isso não é uma coisa que você escolhe ter. Isso é uma coisa que você simplesmente tem e não tem como você mudar isso. O que você pode fazer é não resistir ao medicamento, tipo, tomar direitinho. Porque se você fizer direito o acompanhamento, se você tiver a mesma coisa que eu, né? Mas se você fizer direito, você pode melhorar, pode acabar a sua epilepsia, sabe? Quem tem uma epilepsia diferente, aquela que é pra sempre, gente, vocês precisam só, tipo, se aceitar mesmo, sabe? Falar, é isso que eu tenho e eu não tenho vergonha de ter isso. E assim as pessoas também vão aceitando, sabe? Melhor o que, tipo, as pessoas ainda têm um pouco de preconceito, assim, sabe? Elas não entendem muito bem o que tá acontecendo, como é que é as coisas e tudo. Eu vou fazer um delineado aqui. Gente, voltei de delineado pronto, porque senão vai demorar demais. Não ficou do jeito que eu queria, que ele ficou totalmente diferente um do outro. Mas eu usei esse lápis laranja que eu não sei nem de que marca que é. Acho que é P&W, eu não sei nem de onde veio esse lápis na real. E o blush que eu passei aqui, ele é muito forte. É esse aqui. Sinceramente, eu não faço ideia da marca que ele seja. Já está escrito I'm a Model Blush. E, enfim, eu não lembro nem onde eu parei no que eu tava falando, que eu fiquei muito tempo fazendo esse delineado. Pra ficar essa bosta, né? Mas, enfim. É isso, gente. A gente tem que se aceitar e falar, eu sou assim. Isso não é um problema. Não é uma doença contagiosa, eu sou normal. E assim, se você não gosta de que te zoem essas coisas, corta a pessoa, assim. Tipo, a primeira vez que a pessoa fala, ai, já tô... Essa piada sempre vai vir. Ai, você já tomou seu remédio? Se você não gostar que te zoem, você pega e fala assim pra ela, não, você já comprou? Porque você tá cuidando da minha vida se você não comprou meus remédios. Tipo, essas coisas assim, sabe? Porque tem gente que é bem chato mesmo. Tipo, eu não ligo que me zoem, só que assim, também tudo tem um limite. E também, assim, tipo, ai, você é uma pessoa próxima a mim, ok, não tem problema. Agora vem pessoa nada a ver me zoar e eu fico meio estressada, que a pessoa não sabe nem quem eu sou direito, quer vir me zoar. Mas sempre acontece e você tem que saber lidar, sabe? Saber lidar na escola também é importante. Tomar cuidado. Não, se você tá passando mal, se você tá sentindo alguma coisa, se você tá incomodado com alguma luz, alguma coisa repetitiva assim, pega e chega pra pessoa e fala, olha, isso tá me incomodando. Eu tenho um problema e tudo. Explica o que acontece. Ninguém vai te julgar, eu acho. Eu acredito, né? Que ninguém é tão retardado ao ponto de te julgar por isso, por uma coisa que você não decidiu ter, por uma coisa que não é, não vou falar, olha, manchei tudinho. Não vou falar pra você que é uma coisa linda, assim, de ter, não sei o quê. Só que é uma coisa que a gente tem, e se você tem é por algum motivo, pra você aprender alguma coisa. Eu aprendi muitas, muitas, muitas e muitas coisas com a epilepsia. Eu aprendi a me cuidar melhor, me alimentar melhor.
sabe? E amar as outras pessoas como se não houvesse amanhã, porque é complicado mesmo, sabe? Um dia você tá normal com as pessoas numa festa e no outro você tá no hospital, aí te dá um baque muito forte, sabe? Eu senti quando eu fui pro hospital mesmo. E eu vi o amor que todo mundo tem por mim, porque eu tô terminando aqui de me maquiar. E eu não consigo passar rímel e falar ao mesmo tempo. Então provavelmente eu deixei uma tela preta ou cortei o vídeo agora nessa parte. Mas enfim, gente, é isso, sabe? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a passar por esse problema, sabe? Que não é um problema, na verdade. É só um detalhe. E eu espero que tenha te ajudado a passar por isso. Porque eu sei que não é fácil. E se você que tá assistindo esse vídeo, que descobriu recente que tem epilepsia, que tá com algum problema, qualquer coisa, quiser me chamar no Instagram, me chama que eu vou responder com o maior carinho do mundo todo. Porque eu acho muito legal ver pessoas que já passaram pela mesma coisa que eu, pedindo ajuda, sabe? Conversando, e eu adoro falar sobre isso e dar conselho, essas coisas, sabe? Então, gente, é isso. Fiquem firmes, não desistam, não pensem que isso vai acabar com a vida de vocês, porque não vai. Não mudem nada. Eu tenho 16 anos, eu namoro, eu vou pra festa dos meus amigos. Claro que meus pais são um pouquinho mais super protetores do que os outros, mas eu faço tudo que uma pessoa normal faria, sabe? Que eu quero, assim, tipo, que eu quero fazer. As únicas coisas mesmo é que não pode beber, não pode ir em montanha-russa, esses brinquedos muito arriscados, sabe? Mas com isso, com as coisas que você não pode fazer, você se acostuma, depois é bem difícil no começo. Ainda mais quando você fica se comparando com as outras pessoas. Mas eu sei que às vezes a gente pensa isso. Se você for um adulto também e tá passando por isso, eu sei que é difícil. Você tem que largar a mão de algumas coisas que você gosta de fazer por isso, sabe? Mas não desanima não, que tudo passa, tudo você se acostuma. E é isso que eu tenho pra falar. Quem sabe um dia eu não faço um vídeo com o meu namorado, dele falando como que é namorar uma pessoa com epilepsia. Porque tem muita coisa que ele sempre fala. E acho que vocês vão gostar. Mas quem sabe, né? Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou desse vídeo, deixa um dedinho aí no gostei, um no coração, eu não sei onde eu vou postar. E também marca as pessoas, né? Manda pros seus amigos, porque às vezes a gente tem amigos passando por isso, né? Por essa situação. E às vezes a gente nem sabe, na verdade. Então, apoiem os amigos de vocês que estão passando por alguma situação difícil, seja ela de epilepsia ou de qualquer outra coisa. Isso faz total diferença. Depois que eu saí do hospital, eu vi quem realmente se importava comigo. Eu virei uma outra pessoa, sabe? Teve muita gente depois que eu saí falando, eu rezei por você. Eu rezei por você, eu orei por você, eu torci por você. E isso é muito bom de ouvir, sabe? Que tem muita gente torcendo por você, muita gente vibrando com as suas conquistas. É muito bom ouvir isso. Muito bom mesmo, gente. Vocês não têm nem noção, nem ideia do tanto que é bom você saber que tem gente torcendo por você do outro lado. É incrível, incrível mesmo. E quando você passa por uma coisa, o que você mais precisa, uma coisa dessa, assim, de descobrir algum problema, alguma doença, alguma coisa assim, de uma hora pro outra é de apoio. E graças a Deus eu tive isso. Isso foi uma coisa que eu não precisei me preocupar de jeito nenhum, sabe? Foi muito bom saber que tinha tanta gente do meu lado. Agora, sério. Deixa eu finalizar o vídeo. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo te ajudou, clica no gostei, manda pros teus amigos, apoia eles e é isso. Quem sabe eu não trago mais vídeos pra cá. E vou deixar meu Instagram aqui embaixo, caso você queira falar comigo, caso você queira conversar sobre qualquer coisa, pode me chamar lá. E é isso, tchau! Gente,
Agora, eu editando o vídeo, eu já fiz um monte de coisa que eu tinha pra fazer. Agora, editando o vídeo, eu percebi que eu não falei qual é o meu iluminador e qual é meu rímel. O rímel é um da Maybelline e o meu iluminador é um da Dazzle. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui na tela. E agora vai ficar passando um bumerangue meu aqui de como eu fiquei.